Oi pessoal, tudo bom? Sou Ralph, né? Como eu sempre falo, para quem não me conhece aí, eu sou o Ralph. Quem já tem pessoal que me conhece aí dos outros vídeos e tal, né? Do meu canal também. Por favor, se vocês gostarem do vídeo, dê um like aí no meu canal. Se quiser se inscrever, eu agradeço, porque meu interesse é, como sempre, divulgar alguma coisa de ciência, né? Uma coisa de conhecimento, né? Que venha acrescentar alguma coisa às nossas vidas, né? Que as vidas já estão difíceis, né? E ainda mais sem um pouco de sabedoria, um pouco de inteligência, um pouco de racionalidade, que é o que está faltando hoje para o mundo, né? Nós nos desenvolvemos tanto tecnologicamente, né? Nós evoluímos tanto em alguns aspectos, mas do ponto de vista da consciência, a gente ainda continua lá na Idade Média. Na Idade Média, você anda na rua, o que você mais vê são igrejas, são corporações religiosas, né? A igreja se enfiando na política, a religião tomando conta de tudo, a emotividade humana, a carência humana, a necessidade humana por conforto, por consolo. Jesus! Oh, Jesus, né? Jesus, tem que falar nele, né? Tá em tudo, Jesus está em tudo. Jesus está introjetado em tudo, essa grande mentira alegórica, né? Essa grande fantasia da humanidade, né? De salvadores, de messias, né? Que vão resolver os seus problemas, que vão te dar o paraíso, né? Chega! Será que o ser humano nunca vai sair dessa infantilidade? Né? Como o próprio cristianismo diz lá, né? Só pode ir a Deus quem for uma criança, ou quem, né? Vivia como criança. O que é criança? Criança é dependência, criança é ignorância, criança é falta de responsabilidade, criança é carência, né? Criança é futilidade, né? A criança é ao mesmo tempo bela, né? Pela sua inocência, mas no fundo, todos nós gostamos das crianças, porque elas são manipuláveis, são controláveis, né? São como os bichinhos de estimação. Os bichinhos de estimação, né? Por que todo mundo gosta de bichinho de estimação? Porque ele é controlável, né? Ele é dependente emocionalmente, é dependente afetivamente do seu dono, né? As pessoas adoram ser donos de outros seres, de outras consciências, né? A criança, né? Ela é mandada o tempo todo, ela vive numa fantasia, numa ilusão, né? E toda criança, o processo natural da criança, em algum momento crescer, em algum momento abandonar a casa dos pais, em algum momento abandonar a dependência dos pais, a dependência dos outros, e criar os seus próprios anticorpos emocionais para lidar com a vida, para lidar com as perdas, né? Para lidar com as diferenças, para lidar com os antagonismos, para lidar com as adversidades, né? Para lidar com o não, né? Lidar com essa dificuldade existencial também de simplesmente ter que buscar uma verdade, não ter nada pronto, né? A consciência, quando ela está no nível mais maturado, né? A consciência, quando ela está no nível mais aperfeiçoado, ela não quer nada pronto, ela não precisa de fórmulas, né? Basta que se parta para a busca do conhecimento. Então isso é a grande alegoria, né? Se afastar de Deus, grande alegoria de sair do Éden, né? Aquele paraíso idílico, aquela maravilha, mas na realidade é controle. Na realidade o Éden, a simbologia do Éden, né? Que a gente vai tratar aqui hoje, né? O nosso tema aqui hoje vai ser simbologia. O primeiro curso que eu fiz, eu comecei lá com numerologia, e agora o tópico desse que eu fiz, esse prólogo, estou fazendo esse prólogo aqui, mas já vou dizendo, o nosso curso hoje é de simbologia, dando continuidade. Nós vamos tratar hoje da psicologia nos contos de fadas. Então estou fazendo esse prólogo aqui, né, para poder mostrar como existe toda a simbologia, né? Mas por trás do símbolo, né? O símbolo é o quê? O símbolo é uma imagem, né? É uma alegoria, né? É uma história, muitas das vezes, uma anedota, né? Criada para quê? Ou uma parábola, pode também, Cristo, né? Lá no cristianismo, as parábolas, né? E os próprios cristãos não compreendem isso, né? A linguagem cifrada, a linguagem simbólica, ela muitas das vezes ela é passada para pessoas que ainda não estão em condições de absorver
a realidade de uma forma mais imediata. As pessoas que não estão com capacidade ainda, né, como uma criança, né? A criança, é por isso que o tema aqui hoje é a psicologia dos contos de fadas, né? Porque os contos de fadas são o primeiro contato que a criança tem com essa alegoria, com esse simbolismo, né? Histórias construídas, criadas, né? Elaboradas, né? Com princípios, né? Com princípios de moral, com princípios de sexualidade, com princípios que a criança não vai compreender na sua tenra idade, né? Ela ainda não tem recursos, né? Ela não tem acessórios, né, psicológicos para absorver certos conceitos. É mais ou menos como a matemática, né? Você não consegue ensinar matemática para uma criança da forma que você ensina para um adulto. Você tem que usar a simbologia, a alegoria. Você usa maçãzinha, você usa, né, uma maçã com uma maçã, dá duas maçãs. Você vai ensinando a matemática através, né, da simbologia, através dos objetos, das cores, das formas. Porque a criança ainda está nessa fase visual, essa fase oral, né? Essa fase de querer ver, de querer pegar, de querer sentir. Então, o querer ver, até fiz uma analogia boa, querer ver uma visão, querer pegar tato, querer sentir, né, a emoção, né, querer ouvir, né, a audição, querer cheirar, todos esses 5 sentidos são infantis, né? O verdadeiro cientista, a pessoa que já está num nível mais elaborado de consciência, ela entende que ela tem que transcender os sentidos, né? Utilizando de outros recursos, porque os sentidos quase sempre nos enganam, né? Os nossos instintos são falhos, são fadados ao erro, né? A visão causa muita ilusão de ótica, né? A própria audição, né? Sons misturados podem ser interpretados de variadas formas, né? Muitas vezes o que parece a voz de uma pessoa pode ser um som de um animal, ou o que é entendido como um som sobrenatural, pode ser simplesmente algo ignorado, né, pela pessoa, eventos físicos, madeira que se contrai, se dilata de acordo com a temperatura, né, provocações, né, casas velhas provocam vários sons, casas que são feitas de madeira, né, ratos, né, em subterrâneos, em canos, fazem barulhos que à noite podem ser interpretados como, né, sons do além, né? Então tudo que não se conhece na criança, né, é assustador, né? Quando a criança não conhece algo, é tudo assustador, é tudo mágico, né? Um barulho que não se vê é sobrenatural, né? Uma sombra que não se entende, um efeito óptico que não se entende, ele passa a ser sobrenatural. Então a ciência, o homem de ciência, o homem que já está cônscio, que já está num certo nível, né, de consciência mais elevado, ele entende que os sentidos não podem ser a referência única, exclusiva, né, e principal, né, da sua observação da vida, da sua percepção da vida, da sua percepção da realidade, né, da sua busca por conhecimento, né? Os sentidos não podem, com certeza, ser nem tampouco as emoções, né? Porque as emoções são interpretações, né? Depende de cosmovisão pessoal, é subjetivo, né? Mas a ciência, a matemática, a forma correta de pensar, a forma correta de investigar, né? Indo além do que se vê, além do que se sente, além do que se toca, além do que se cheira, além do que se ouve, né? Então, indo além dos sentidos, né? Você começa a estudar esses sentidos e avaliar antes de interpretar ou dar uma interpretação errada, né? Então você vai sempre fazer as perguntas, vai questionar o que eu estou sentindo, né? Tem um princípio, tem um processo, tudo tem um processo, né? Não existe o sobrenatural, não existe o fantástico, isso é coisa para criança. Então nós vamos abordar aqui hoje esse tema que eu estava falando, o Éden, né? O Éden é um grande símbolo, né, da saída do homem da casa do pai, né? Da saída do indivíduo que está errando, né, que precisa errar para se conhecer, que não quer mais ficar sobre a égide, né, ou sobre a proteção de um pai, né, mas quer errar, quer aprender, quer se desenvolver. Essa é uma grande simbologia, né, por trás dessa coisa da queda da humanidade, né, da separação em relação a Deus, né. Isso é puramente psicológico. Você vê que o número 3, né, que foi abordado até no outro curso de numerologia, está interligado, né? Então o número 3, ele sempre foi um número contemplado pelas religiões, pelas filosofias, e na própria vida o número 3 é um fator importante, porque além dele ser visto em vários
eventos físicos, né? Como por exemplo o átomo, né? Que é composto de prótons, elétrons e nêutrons, né? As forças da natureza, força nuclear forte, força nuclear fraca e gravidade, né? E isso tudo gera o eletromagnetismo e, né, os três princípios da psique, né? O ego, o superego e o id, né? Então está tudo relacionado até nos contos de fada, até no próprio Éden, né? Existia ali Adão, Eva, né? E existia Deus, né? Existia Adão e Eva, né? Que eram meio que um, né? Porque eles não se viam separados, né? Então vamos dizer que na realidade Adão e Eva seriam o próprio homem, né? A própria condição humana, né? E existia Deus e a serpente. Então existiam três elementos ali, né? A serpente, que era o opositor, Deus, que era o suposto criador ou benfeitor, e o Adão e Eva, que representavam a humanidade. Então esse princípio do 3 é um princípio que também acontece nos contos de fadas, né? Os três porquinhos, né? Aquela menina, eu esqueço o nome, a menina que vai na casa dos três ursos, né? Que ela acaba entrando na casa dos três ursos, então tem três, né? Tem vários elementos, né, dentro dos contos de fadas. Sempre o número 3 é um número muito... Em todas as religiões, todas as alegorias, né? Por exemplo, dizem lá, né, que Jesus ressuscitou o terceiro dia, né? Ou que Cristo... Que Pedro negou o Cristo 3 vezes, né? Tem também a situação, isso é pontual na Bíblia, tem a situação de que Deus falou para Moisés que ia chegar 3 dias após, né? Ele ter comunicado a Moisés que ia chegar. Então o 3 é um número muito importante, isso aí é o que eu lembro, mas são muitas referências com o número 3, né? Então o número 3 ele inconscientemente está nas histórias humanas, nos contos, é um número importante pelo fato de ser o número da psique humana, né? As três forças, né? Nós mesmos, o próprio corpo, cabeça, tronco, membros, né? Parece que o 3 é sempre um número que se repete, né? Em nossa existência, na própria eletricidade, positivo, negativo, neutro. Então dentro dos contos de fadas vocês vão ver que sempre existe o número 3, né? Como um número importante. Então por quê? Porque o 3 representa a psique, que os contos de fada, né? Os contos de fadas, eles foram feitos intencionalmente, né? Para passar uma mensagem, né? Então os contos de fadas, assim como as histórias da Bíblia, as histórias alegóricas, né? As parábolas, todas as histórias dos mitos e das lendas, né? Que é uma coisa também importante que eu vou entrar depois, mas eu já vou dar uma passada rápida aqui, porque a gente está no curso de simbologia. Então eu vou falar na questão que muitas pessoas têm dúvida entre lenda e mito, né? Isso é uma confusão que tem na cabeça das pessoas que estão começando a estudar filosofia. Então a lenda, né? A palavra lenda vem de legenda, né? Aquilo que se lê, né? Aquilo que é para se ler, né? Então legenda, ou melhor, lenda tem a ver geralmente com tradições orais ou escritas, né? De um povo, né? Que vão passando ao longo das eras, né? Que se misturam muitas das vezes com fatos históricos, como por exemplo a lenda do rei Arthur, né? É uma lenda, por quê? Porque são escritos, né? Que são histórias de um povo que tem ali alegorias, mas também parecem ter fatos históricos ali envolvidos. Então a lenda ele tem esse aspecto, né? Fala-se em lenda urbana, né? Geralmente é algo que tem um fundo de verdade histórica, né? Mas que ao longo das eras vai se modificando, né? Ao longo da própria passagem das informações ao longo dos tempos, vai se modificando e vai incorporando outros elementos, né? Então já não se sabe muito bem depois de um tempo o que é verdade e o que não é verdade, mas se sabe que a lenda ela faz parte da história de um povo e que tem a ver, né? Apesar de toda a alegoria, né? Tem a ver com algum princípio histórico, algum fato histórico que tenha sido relevante para a cultura de um povo. Já o mito é interessante. O mito também tem alguns elementos parecidos com a lenda, né? Por exemplo, essa mistura entre fatos históricos e fatos alegóricos ou inventados, né? Ou histórias, enfim. Mas o mito ele tem mais uma relação de tentar compreender a realidade, né? Geralmente os mitos eles surgem quando os povos não conseguem
é uma forma dos povos, o mito é uma forma dos povos tentarem entender a realidade que não é acessível para eles ainda. E o mito geralmente tem muita relação com a religião, com os princípios religiosos. Então, você vai ver a mitologia grega, né, era uma forma que os gregos encontravam, né, de tentar explicar fenômenos naturais que eles não entendiam, né, e que eles achavam que eram divinos, né, como o trovão, como a chuva, como as catástrofes naturais, ou as coisas do dia a dia, né? Tudo para os povos antigos, muitos povos antigos como os gregos, a vida era sagrada, tudo era sobrenatural. Então eles tinham que elaborar uma forma, né, antropomórfica, ou seja, uma forma que tinha relação com o homem, né? Tentar, digamos assim, humanizar eventos naturais que eles não compreendiam. Isso aí é o princípio do mito, né, que tem a ver às vezes com alguns fatos históricos, a questão do herói, né, de alguém que se tornou um mito, né, como é, por exemplo, o mito cristão, né, ou a mitologia grega. São heróis, geralmente o mito tem a ver com o herói, com a figura heróica, né, que representa algum fenômeno natural ou alguma ansiedade, algum anseio de um povo, de uma cultura qualquer, né. Então esse povo geralmente elabora, né, histórias, né, que tem a ver, às vezes, como eu falei, às vezes com alguns fatos que já são históricos, né? E se incorpora muita coisa daquela cultura, muita superstição, né? Muitas alegorias, muitas fantasias, e aquilo se torna um mito, né? E muitas das vezes acontece de a lenda, né? Como eu falei, tem uma diferenciação entre a lenda e o mito, pelo fato da lenda ser algo que tem uma construção que tem a ver, né, com uma história de um povo, né, com um fato, né, que ocorreu na antiguidade, nos primórdios de uma cultura qualquer, né, e isso vai se misturando ao longo do tempo, né, com fatos históricos, com fatos culturais. Isso vai se processando, né, na cultura de um povo, e isso aí vai virando uma lenda, né, e a lenda muitas das vezes posteriormente pode se tornar mito, né, porque uma lenda é uma história que aconteceu no passado de um povo que se perdeu, né, nas noites da história, digamos assim, né, depois de um tempo pode ser mitificada, né, transformada em mito para tentar explicar, né, endeusar, né, mitificar. A palavra mitificar tem a ver com endeusamento, né, com divinação, com tornar algo divino, né. Então a diferença básica é essa aí, né. Tem fatores em comum entre a lenda e o mito, né, mas como eu expliquei, a lenda tem mais a ver com a tradição de um povo, com fatos que tiveram a ver com a história de um povo, com a tradição de um povo. E o mito geralmente ele é criado, né, utilizando-se de elementos muitas das vezes históricos para explicar situações, né, que são sobrenaturais, que são desconhecidas, muitas das vezes levam ao sentimento religioso, né, como eu falei, o caso da mitologia grega, o caso da Bíblia, né, o caso do cristianismo, né, o caso do budismo. Ninguém tem certeza absoluta se existiu realmente um Buda, provavelmente existiu, né, ninguém tem certeza absoluta se existiu exatamente um Cristo, provavelmente existiu, né, mas figuras que eram pessoas comuns, né, que foram deidificadas, né, que foram mitificadas, né, que foram ali, talvez existissem realmente essas pessoas num contexto histórico e que foram de uma certa forma sendo incorporados elementos místicos, né, e mitificando, né, essas figuras, né, e endeusando essas figuras, divinizando essas figuras, né. Então esse é o processo do surgimento do mito, né. Então dentro da psicologia do conto de fada, isso é notório, né? A psicologia do conto de fada ele participa do mesmo processo, só que é um processo, enquanto o mito e a lenda são processos inconscientes, culturais, né? que dependem da ignorância de um povo, né? Da evolução de um povo, e isso vai se construindo. O conto de fada não, o conto de fada é algo intencional, né? Tudo ali no conto de fada tem um porquê, né? Então a gente vai começar aqui, né, falando assim, não vou esticar muito não, porque o curso aqui é sumário. Vocês vão ter que, né, quem está interessado no curso, que começou, como eu falei, com numerologia, agora está psicologia dos contos de fadas, isso é simbologia. Para quem quer trabalhar na área de psicologia, na área de filosofia, né, na área de estudos das religiões comparadas, tem que estudar simbologia, tem que saber o que o símbolo quer dizer, né, para não ficar perdido, né, ou muitas das vezes para não ser
envolvido pelo sentido alegórico do símbolo e cai em erro, né? Então a gente tem que diferenciar muito bem o que é literal e o que é metafórico, né? O que é metáfora, né? Metáfora geralmente são alegorias, né? São historinhas, né? Imagens que encerram um princípio. E o que é literal? Literal é o real, né? É a coisa falada de forma objetiva, de forma direta, né? Então vamos lá, vamos começar aqui agora, de forma mais prática. Então vamos dar início a isso aqui. Vamos falar da história que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é da Chapeuzinho Vermelho, né? A Chapeuzinho Vermelho é uma história que as pessoas não compreendem, né? As pessoas não entendem que a criança, ela não tem acesso, né? Ela não tem recursos, ela não tem ferramental psicológico, né? Para acessar certas informações, certas ideias. Então nós temos que criar histórias, né? Os grandes escritores, né? Os irmãos Grimm, né? E outros escritores famosos dos contos de fadas, né? Eles que geralmente eram escritores mais europeus, né? Alguns ingleses, né? Alguns ingleses, acho que irlandeses também escreveram muitos contos. Então existe dentro da ideia, né? Do princípio do conto de fada, essa questão de passar para a criança uma informação, né? Séria, uma informação importante, né? Uma informação crucial para o desenvolvimento da criança, que tem a ver com sexualidade, que tem a ver com relações, que tem a ver com aspectos inconscientes, coisas que você não vai conseguir falar para a criança diretamente, porque a criança não vai compreender. E até muitos adultos, né, não vão compreender. Que é o adulto, por exemplo, que está com a mente infantilizada ainda, com a mente simbólica, né? É como se fosse uma criança. Ele não consegue perceber o símbolo, ele não consegue perceber a alegoria, ele não consegue perceber essa diferença, né? Da mesma forma, ele não consegue perceber a diferença entre o que é real, objetivo, fato, né? E o que é sobrenatural, o que é da fantasia. Ele não consegue discernir, né? Então, para essas pessoas, o sentimento religioso aflora, né? São as pessoas, a característica de uma pessoa que está na mente simbólica, ou na mente ainda infantil, ou na mente ainda medieval, né? Por isso a Idade Média era chamada Idade das Trevas, né? Era uma idade de total ignorância, onde as pessoas acreditavam em qualquer coisa, as pessoas não tinham recursos, não tinham ferramental, não tinham imunidade psicológica para receber certo tipo de informação. Então eram manipulados, era a época da manipulação, a época da escravidão, a época das grandes atrocidades da história. Tivemos aí Santa Inquisição, onde pessoas eram torturadas, a ideia do diabo, né? A ideia de fantasmas, de demônios, de bruxas, de vampiros, de lobisomens. Isso era realidade para eles naquela época. Realidade totalmente subjetiva, né? As pessoas acreditavam em tudo, desconhecimento total da ciência. Quando você não tem ciência, como eu tinha falado no princípio do curso, da palestra, quando você não tem ciência, você acredita nos seus sentidos, você se guia pelos seus sentidos, que já foi demonstrado, né, historicamente, que os sentidos sempre, ou quase sempre, estão errados. A intuição, né, a percepção direta da realidade quase sempre te leva a erro, né, porque nossos sentidos são, né, por exemplo, a visão depende da luz. Se a luz tiver uma refração, ou se você tiver um problema de visão, ou se você tiver um problema de perspectiva, coisas que estão muito distantes parecem que são muito menores do que realmente são, né? Você olha para o Sol, ele parece pequeno, né? Ou se você se confunde, né? Isso durante séculos na história da pseudociência, né? Antes do processo cartesiano, antes da ciência se instituir, né? De uma forma dualista, de uma forma criteriosa nos seus estudos, existia uma pseudociência que era contaminada pelas ideias religiosas e também pela visão dos sentidos, pela percepção sensorial. Então o que acontece? O homem, pelo movimento que ele observava celeste, ele interpretava que quem estava girando era o Sol, né? O Sol parecia, o Sol, até hoje nós olhamos o Sol, ele nasce, né, no Oriente, circunda a abóbada celeste e parece que morre no Oriente. Então isso é uma percepção totalmente equivocada da realidade, né? Então é só um exemplo clássico aí, né, do tal do
o geocentrismo, né, onde as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo, porque eles observavam o Sol se deslocando no céu. É um erro de percepção, um erro de perspectiva. Então, toda vez que a ciência se deixou contaminar pelos sentidos, né, pela essa observação direta, houve erro. Né? Depois que a ciência entendeu, compreendeu, chegou nessa evolução de que é preciso ter outros ferramentais, outros recursos, tecnologia, matemática, né? Principalmente a matemática, né? Porque você consegue calcular coisas, você consegue calcular trajetórias, né? Você consegue calcular órbitas, né? É tudo muito exato no campo da matemática. Então é muito mais perfeito do que simplesmente a questão sensorial. Né? Então um indivíduo que está já num nível mais elevado de consciência, ele quase sempre prescinde dos instintos em favor da matemática, da aplicação neutra, né? De uma observação, né? De um estudo. Então vamos lá, vamos começar com a história da Chapeuzinho Vermelho. Né? Como é que começa a história da Chapeuzinho Vermelho? A Chapeuzinho Vermelho, ela era uma pré-adolescente, né? Uma menina que já não era nem criança mais e também ainda não era mulher, estava nessa mulher ainda. Ela estava nessa questão da puberdade, né? Tanto é que a mãe permitia que ela saísse, né? Andasse pela estrada e fosse à casa da vovó levar comida para a vovó. Então, você já observa aí que não se trata de uma criança, porque ninguém vai deixar uma criança se deslocar por uma estrada sozinha, cheia de perigos, né? Então, a Chapeuzinho Vermelho, ela já era aí uma menina numa fase pré-adolescente, uma fase de puberdade. Então, a questão do vermelho, né? A simbologia do vermelho. A simbologia do vermelho tem a ver com sexo, tem a ver com sangue, né? Com sangue menstrual, né? Porque nenhuma menina se transforma em mulher sem passar pela menstruação. Então, o fato da Chapeuzinho Vermelho, né, usar esse chapeuzinho vermelho já é uma coisa interessante. O fato dela ser uma pré-adolescente também já indica a sexualidade aflorando, já indica questões aí que estão pulando os hormônios, né, as confusões, né, da puberdade, da pré-adolescência. Né? Então, isso é importante que fique bem claro que nos contos de fada os símbolos, né, são importantíssimos. Então aí o vermelho tem esse aspecto de agressividade, aspecto de sexualidade, aspecto de rebeldia e aspecto que tem a ver com a própria menstruação, né, com a própria procriação, com o próprio sexo. Então, você vê, a história começa com a mãe da Chapeuzinho Vermelho, ela confecciona, né, essa roupa, né, sensual, né, uma menina, né, que é estranho, né, uma mãe colocar justamente uma roupa sensual numa menina e mandar ela para casa da vovó, né? Essa mãe sabe inconscientemente, de uma certa forma, de que isso vai sensualizar a menina e de que vai trazer olhares para cima dessa menina, né? Então é interessante ver também como a mãe, né, meio que se projeta nessa menina, né? Esse aspecto mãe que está presente aí nessa historinha. É interessante observar isso, né? Que a mãe ela meio que se projeta, parece que ela por não ser mais, talvez por não ter mais sexualidade, por já estar numa certa idade, ela deseja projetar um pouco a sua sexualidade na própria filha. Então ela coloca um chapeuzinho vermelho na menina e dá um cesto de comida para ela e manda ela ir para casa da vovó. Só que a própria mãe, né, nesse aspecto de cuidado, ela fala para a menina para que a menina não se desvie do caminho, né, que vá pela estrada e que não se desvie do caminho, né, por causa dos perigos da floresta, tal. Isso aí, a Chapeuzinho sai da casa da mãe e vai se desloca pelo caminho. Nisso, ela viu um lobo chama ela, né, um lobo que está meio fora do caminho, chama, vem aqui, Chapeuzinho. E ela vai, né, com outras indicações da mãe, né, e que também é um aspecto que tem a ver com a adolescência, né, que é essa coisa de querer ser rebelde, querer se revoltar, ou querer até, de uma certa forma, atacar a mãe, né, que é um processo natural de uma menina quando está se transformando em mulher e de um menino também quando está se transformando em homem, tem um certo atrito com o pai, porque isso é a simbologia de sair da casa do pai, de crescimento, de amadurecimento, né? Então a Chapeuzinho Vermelho, ela
contra as indicações da mãe, contra os conselhos da mãe, ela acaba falando com o lobo, né? E ela falando com o lobo pergunta, pra onde você vai e tal. E ela responde, eu vou pra casa da vovó, né? E esse lobo, você pensa, ele fala, então eu quero falar com a vovó, eu preciso falar com a vovó, né? Você pode me dizer onde fica a casa da vovó? E aí a Chapeuzinho vai e indica o caminho pro lobo, né? A casa da vovó fica lá, tal lugar, tal. Então tem aí uma questão interessante, por que o lobo não mata a Chapeuzinho naquele momento? Porque o lobo, na história, o interesse dele é devorar a Chapeuzinho, né? Só que a história menciona que existem lenhadores, né, na floresta, né? Então é uma história assim, rústica, né? Uma história de camponeses. Então tinham lenhadores. Então tem dois aspectos aí. Talvez o lobo não tenha devorado a Chapeuzinho nesse momento, né? O lobo que representa aí a tentação sexual, representa aí a agressividade sexual, né? O macho, né, querendo possuir a fêmea. Então, nesse caso, o lobo meio que seduz o Chapeuzinho, mas ele poderia ter devorado ela ali. Tem dois aspectos. Ou ele não devorou por causa do perigo, né, que existiam lenhadores em volta, se ele devorasse o Chapeuzinho ali, ele poderia ser pego, né? Que é um dos aspectos também do abuso, da sexualidade, a coisa escondida, né? A coisa que não pode ser, muitas das vezes a tentação do perigo, né? De fazer algo escondido. Tem esse aspecto ali. Ou, né, existe um aspecto ainda mais grave nessa situação, que pode ser que o lobo quisesse devorar ambas, né? Tanto a Chapeuzinho quanto a vovó, e na sua saciedade, na sua ambição, ele queria que a Chapeuzinho indicasse a casa da vovó e não a devorou ali para poder devorá-la junto com a vovó depois, posteriormente. Então tem esses dois aspectos. Aí o que acontece? A Chapeuzinho segue e o lobo vai na frente. Sendo que a história fala, né, que o lobo chega na casa da vovó, devora a vovó, né, a vovó fica lá na barriga do lobo, né, e o lobo se faz passar pela vovó. E quando a Chapeuzinho chega, né, chega para levar a comida para a vovó, o lobo já está lá, né? Aí olha só que interessante, né? Aí outro aspecto, antes de eu continuar, eu vou falar outro aspecto que envolve muita sexualidade no caso da história do Chapeuzinho Vermelho, né? Você vê que a Chapeuzinho Vermelho primeiro falou com o lobo, ao contrário do que a mãe falou, ou seja, ela meio que se desviou um pouco do caminho, né? E entrou um pouco para dentro da floresta para falar com o lobo, se submetendo a perigo, né? Então existe aí um aspecto um aspecto, digamos assim, edipiano, né? Porque quem não conhece o complexo de Édipo, ele surge na infância, isso Freud desvendou e demonstrou claramente. Isso faz parte do processo natural do desenvolvimento de uma criança. Um menino, geralmente, ele se apaixona pela mãe. A figura materna, né? A questão de sugar o leite do seio da mãe, toda a dependência, né? Isso depois de um certo tempo no desenvolvimento da criança, o primeiro impulso sexual que a criança tem, ainda que inconsciente, é pela mãe. Claro que é inconsciente. E o primeiro impulso que a menina tem já em ter idade ainda é pelo pai. E o complexo de Édipo fala exatamente disso, né? Da paixão do filho pela mãe e da paixão da filha pelo pai, né? E a competição que isso gera em relação, né, ao outro pai, né? A menina, por exemplo, muitas das vezes ela tem uma fase onde ela se apaixona pelo pai, ela quer a atenção total do pai, né? Ela tem desejos inconscientes pelo pai, e isso gera um antagonismo em relação à mãe, ou seja, uma competição em relação à mãe. Isso também é tratado na Branca de Neve, é tratado em outros contos, né? A Bela Adormecida, é tratado em vários contos, né? Mas aqui no Chapeuzinho Vermelho, o interessante é que vocês observem que a Chapeuzinho tem uma questão de rebeldia em relação à mãe, né? Que mostra um complexo edipiano, ou seja, depois, posteriormente, vai aparecer a figura do lenhador, né?
ou do pai, que nesse aspecto aí, o lobo representa a questão do pai com interesse sexual, né? Porque ela é uma menina pré-adolescente que está tendo uma rebeldia em relação à mãe, que está desobedecendo à mãe, que está se pondo em risco, está se pondo em tentação. Por quê? Porque ela tem um desejo também pelo lobo, né? Senão ela não teria falado com o lobo, senão ela não teria falado para dar atenção ao lobo, mesmo contra toda a orientação da mãe e todo o conselho da mãe, né? Que a mãe, essa figura de proteção, né? Então você vê aí que tem um aspecto sexual edipiano interessante. Isso tudo é meio inconsciente, nada disso é consciente. Se essas questões edipianas forem bem resolvidas, né, e o conto de fadas ele quer passar essa informação para a criança, porque é uma informação que a criança não consegue acessar diretamente, então ela consegue acessar pelos contos, né? Ela entende de forma inconsciente que existe sexualidade, né? Que existe esses interesses do macho pela fêmea, né? A criança, quando lê o conto de fadas, ela percebe isso de forma inconsciente e ela processa isso melhor, né? E isso vai fazer com que ela tenha um desenvolvimento sexual melhor, os complexos edipianos mais bem resolvidos. Então, essa é a importância enorme dos contos de fadas. Então, você já observa esse aspecto edipiano de uma certa rebeldia, né, da Chapeuzinho em relação à mãe, cedendo à tentação do lobo, que representa também o aspecto pai, no seu aspecto mais agressivo, no seu aspecto mais sexual. E depois, posteriormente, o lenhador, que os próprios lenhadores surgem na história como protetores, né, como aqueles que poderiam evitar que o lobo fizesse mal ao Chapeuzinho. Esse aspecto lenhador é o aspecto de proteção do pai, né? Enquanto o lobo é o aspecto de agressividade, né? De desejo, né? Que muitas das vezes o pai pode ter, né? Aspectos que são mais agressivos, que não são de proteção. O lenhador já representa o aspecto do pai de proteção, de carinho, de afeto assexuado, né? Que o pai tem pela filha. Então, partindo daí, o lobo vai, como eu falei, devora a vovó, né? E se põe no lugar da vovó. Quando a Chapeuzinho chega lá, o que a Chapeuzinho faz? A Chapeuzinho acha, né? Obviamente que ela sabe, ela não acha, porque a história passa de que ela não, que ela confunde o lobo com a vovó, o que é meio absurdo, né? Então você vê que parece que meio que a Chapeuzinho já esperava um pouco essa situação, né? Parece que ela já pressentia, né? Como uma criança que pressente o perigo, como uma pré-adolescente que sabe que está se enfiando num lugar que não deve, né? Ou que cede a uma tentação sem saber das consequências, né? Então você veja a riqueza da história, né? Chapeuzinho chega na casa da vovó e enquanto fala que ela tira o chapéuzinho, tira a roupa, né? E deita na cama junto com a vovó, né? Que a vovó, que é o lobo, né? Travestido, o lobo já engoliu a vovó. E em algumas versões da história, quando ela entra debaixo das cobertas com a vovó, que também já é, né, claramente aí uma analogia, uma referência à sexualidade, quando ela entra na cama com a vovó, ela vê as pernas peludas da vovó, né, que são as pernas do lobo. E ela fala: nossa, lobo, que pernas peludas são essas? Né? Aí ele fala: é para te acompanhar, né? Alguma coisa desse tipo, né? Aí, nisso aí já se viu um diálogo extremamente sensual. Ó, vovó, que boca, que olhos grandes você tem, vovó. Ah, é pra te olhar melhor. Ah, que nariz grande você tem, vovó. É pra te cheirar melhor. E no final, ó, que boca grande você tem, vovó. E a coisa vai crescendo, né? Como se fosse um crescimento do desejo sexual. Porque, obviamente, se a Chapeuzinho faz essas perguntas e esses questionamentos, inconscientemente ou até conscientemente, ela já pressente que não é a vovó, e ela já pressente que existe ali uma situação perigosa, mas tentadora, né? Por que ela não foge? Por que ela não sai? Ela fica perguntando, questionando. Até que o lobo fala, ela pergunta: que boca grande você tem? E o lobo fala: é para te devorar, né? E engole a Chapeuzinho Vermelho, e a Chapeuzinho Vermelho vai para a barriga do lobo junto com a vovó. Olha só que coisa interessante. Aí você mostra para a criança o quê? Né? Que toda essa situação que inconscientemente, simbolicamente para a criança não vai remeter a sexo, apenas inconscientemente, ela vai entender essa mensagem conscientemente. Quando o lobo devora, né, você vê o que nós usamos, né, como o linguajar sexual, sempre tem a ver com devorar, né, com comer, né, com
saborear o outro, né? Tem uma coisa muito, dentro do sexo tem uma coisa muito oral, né? Como se o outro fosse comida, como se fosse uma antropofagia, né? Então isso existe no sexo, e isso acontece na história do Chapeuzinho Vermelho, né? O lobo engole tanto a avó, né, que é o aspecto de proteção da mãe, o aspecto até de uma certa ingenuidade da mãe, de uma certa impotência da mãe, né? Que a avó na realidade não consegue evitar todo esse perigo do lobo, né? Enquanto a mãe, que ainda é um pouco mais jovem, ela tem um aspecto de proteção, a avó é um aspecto já de decadência, né? De não capacidade, é o aspecto que todo pai tem, que toda mãe tem, que são as fragilidades, né? Que não conseguem muitas das vezes, né? Isso é um símbolo, a vovó sendo devorada pelo lobo, é um símbolo para a criança de que o pai, ele protege, que a mãe protege, mas que eles não são todo poderosos, que eles têm os seus limites, as suas limitações, né? Então essa avó, até ali no aspecto mãe, mas no aspecto de não ter podido proteger, né, a Chapeuzinho, porque em certo aspecto a própria Chapeuzinho tem que aprender em dado momento a se proteger, né? Então olha essa simbologia rica disso aí. Então o que acontece? Quando o lobo engole a Chapeuzinho, chega o lenhador, que é o aspecto pai, né? Um aspecto de neutralidade, de total proteção, né? Ali já não tem um aspecto de sexualidade, o aspecto do pai como protetor. Ele entra, né? E ele dá uma machadada na barriga do lobo, corta a barriga do lobo, né? E aí a Chapeuzinho e a vovó conseguem sair de dentro da barriga do lobo, né? Então é uma história meio sórdida, né? Meio assim, meio brutal, né? Meio grotesca, né? Essa coisa de... Mas aí isso remete à própria, né? A própria questão da gestação, a própria questão da gravidez, né? A própria questão, né? Porque a vovó e a Chapeuzinho ficam dentro do lobo, né? E como é que eles saem dali de dentro, né? O lenhador vem e corta a barriga dele, abre uma ferida, como se fosse uma vagina, né, da mulher, e a Chapeuzinho e a vovó saem. E daí a Chapeuzinho, depois que ela sai, ela, inclusive tem uma frase que ela fala que enquanto a mãe disser que ela nunca mais vai desobedecer a mãe, enquanto a mãe não disser que ela puder fazer alguma coisa, ela não vai fazer. Então, na realidade, quando ela sai e fica feliz porque foi salva pelo lenhador, que é o aspecto pai, ela fala que ela não abre mão da sexualidade, né? Mas enquanto a mãe disser que ela não pode, ela não vai fazer. Ou seja, ela nunca vai desobedecer a mãe enquanto a mãe não autorizá-la, né? Então tem todos esses aspectos dentro da história do Chapeuzinho Vermelho. Apesar de ser uma história para criança, né? Eu sugiro, né, que vocês se aprofundem, né, que comprem um livro, que baixem um e-book no computador, e leiam a história com outros olhos, né? E que apresentem para os seus filhos a história sem explicar, porque para a criança essas coisas não tem que ser explicadas porque ela não tem ainda recurso para entender. Mas a simbologia da história, né, vai repercutir, né, essa informação dentro da criança, vai ajudar com que a criança processe vários elementos, como a sexualidade, né, como os complexos edipianos, né, essas dificuldades, a própria menstruação, que muitas das vezes se a menina não tem conhecimento, pode ser um evento traumático, né? Hoje em dia já é muito mais difundido, mas o próprio lidar de forma natural com a sexualidade ainda é complicado, né? Então esses contos ajudam e muito, né, a facilitar, né, o desenvolvimento da criança. Bom, vou encerrar por aqui para não ficar um vídeo muito extenso, né, e pretendo continuar com mais alguns vídeos falando sobre os contos de fadas, psicologia dos contos de fadas, né, e espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenha servido, né, para ter uma compreensão maior da simbologia, né, da psicologia que envolve, né, as histórias, as anedotas, né, e principalmente os contos infantis. Valeu!